para iniciarmos a nossa reunião, fazermos a nossa oração. Eu convido todos vocês a sentarem confortavelmente nas cadeiras, sentirem os pés no chão, vamos relaxando, fazendo essa conexão com a espiritualidade amiga que se encontra já nessa casa, que é responsável por esse trabalho. Vamos então respirando fundo e assim elevar os nossos pensamentos até o divino amigo Jesus, rogando a Ele a bênção e a proteção para as nossas vidas. Que Jesus, o divino amigo, nos envolva na sua paz, nos inspire, que possamos nessa noite abrirmos o nosso canal de conectividade com a espiritualidade superior, para aproveitarmos bem a mensagem da noite, para que ela provoque no nosso interior uma revolução, para que possamos sair daqui desejosos de mudança, esquematizando planos para daqui por diante, para seguirmos o caminho do Mestre Jesus. Que possamos, nesta noite, sentir o envolvimento do Divino Amigo em torno de, impulsionando assim, sempre a segui-lo, sempre a buscar o caminho do bem, do bom e do belo. Esteja conosco, Divino Amigo, nos envolvendo e nos protegendo. Te rogamos ainda a proteção para o palestrante da noite, para o nosso querido Diogo, que ele possa ser canal da espiritualidade para transmitir a cada um de nós a mensagem do desde então, o inspire e esteja conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Oriental, essa casa acolhedora, que é escola, hospital e abrigo para todos nós que somos espíritos ainda transeuntes nessa face da Terra. Cumprimento também a quem nos está assistindo pela rede mundial de computadores, a internet, através do YouTube, estamos ao vivo. Isso não é uma maneira da casa querer se ostentar, mas expandir o conhecimento e levantar o véu daquilo que estudamos, daquilo que acreditamos, daquilo que vivenciamos durante a nossa jornada na Terra e também nessa casa acolhedora, unidos todos no mesmo propósito. O tema de hoje, o Consolador e o Jovem, foi para mim um grande desafio. Um desafio por quê? Dentre os temas já propostos, a qual eu deveria estudar, compreender e expor tudo à luz da doutrina espírita diante do Evangelho do Cristo, eu sentia que eu tinha que falar algo que eu ainda não sabia, algo em que eu ainda precisava coletar, mas não era nos livros, era na minha vivência. Então nós temos aqui hoje um primeiro objetivo, que é compreender a importância do Consolador em nossas vidas. O nosso segundo objetivo nessa noite de hoje é apresentar o Consolador ao jovem. E nós temos por objetivo final esclarecer sobre a importância de integrar o jovem
a Casa Espírita. Nós vamos trabalhar sobre esse rumo, com esses 3 objetivos para hoje. Recentemente, a Casa Espírita Oriental cumpriu o objetivo de preencher um espaço que ainda existia e era um desejo, não de nós trabalhadores apenas, mas da espiritualidade que nos chamava a atenção a todo momento. E aí iniciamos, diante de muita boa vontade, a evangelização da juventude. Já existia na Casa Espírita há muito tempo a evangelização infantil. Mas vencendo esse período de infantil, ou seja, as crianças deixavam a casa e não retornavam, cumprindo aí o papel de continuar na senda evolutiva através da evangelização à luz da doutrina, guiados por orientadores e evangelizadores. E ela surgiu. Vamos completar já 2 anos. E graças a bom Deus, os jovens estão chegando cada vez mais a essa casa, mas sobre a luz do Cristo. Porque nada mais falamos senão sobre o seu evangelho e da necessidade de evangelizar o Espírito. E teremos aqui a oportunidade de falar sobre isso. Não tem como nós falarmos do Consolador sem antes fazermos uma breve análise sobre onde estamos. Nos situarmos neste universo, a casa de todos nós, porque somos espíritos. Então, brevemente, nós vivemos num planeta que está no seu 2º grau evolutivo. Provas e expiações. Já passamos algum tempo de planeta primitivo, mas já estamos ao alvorecer de se tornar um planeta regenerado. Então, estamos num planeta de provas e expiações, nos leva também a fazer uma breve visitação à história da civilização humana na Terra. E nós vamos buscar isso em 2 livros. Primeiro, Os Exilados de Capela, e também elucidado por Emmanuel, guia e mentor do nosso grande amigo Chico Xavier, que o instruiu, que o trouxe através dele diversos ensinamentos para a população humana. E A Caminho da Luz é um desses livros muito elucidativos, que nos traz a ideia por que estamos aqui, quem somos, para onde iremos e até quando permaneceremos sobre essa face. Nos conta Emmanuel, também já traduzido no planeta exilado, no livro, Exilados da Capela, de que Capela, uma estrela maior, alfa, que habita a constelação do Cocheiro, foi apelidada, nominada por nós de Cabra. Chegou ao mesmo momento em que a Terra está ao alvorecer. Chegou ao momento de se evoluir, de tornar-se um planeta regenerado. E aqueles espíritos como nós, que ausente da sintonia maior, que já não tinham a mesma projeção sentimental, o mesmo objetivo de evolução moral, haveriam de ser exilados para um planeta ao qual eles também cooperariam para a sua evolução. E assim, tivemos um grande degredo. Um degredo que veio com 4 grandes raças. Primeiro, as arianas. Segundo, os hindus. Terceiro, os egípcios e por quarto, os hebreus. E essa coletividade, os hebreus, foi sobre eles, entre eles, que nasceu o Divino Mestre Jesus. Nos narram também os espíritos que há muito tempo, os egípcios, em sua grande parte, já retornou à capela. Ainda permanecendo por cá, muitos dos arianos e quase a totalidade dos hebreus. Isso nós estamos falando de aproximadamente nada mais, nada menos que de 10 a 4.000 anos antes de Cristo. E esses exilados vieram cooperar para a nossa evolução. E com isso, o mesmo está prestes a acontecer com a Terra. A Terra não sucumbirá, não haverá cataclismos enormes capazes de acabar com a humanidade, mas serão selecionados aqueles espíritos que estão na sintonia e na bem-querência de evoluir,
de aumentar a sua sintonia com a moral. E qual é a moral? É a moral evangélica, a moral espiritual. Não é a moral do homem, do ethos, da ética. É uma moral universal. Então, dito isso, nós vamos nos situar agora como foi que tudo isso aconteceu diante das 3 revelações. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, que mostra capela circundada por estrelas no interior, né, ou seja, no aglomerado de estrelas conhecido como constelação do cocheiro. Só para termos uma noção de onde estamos. Mas Cristo, quando ciente de que haveria esse exílio, ciente, e disse-nos, né, no mesmo testemunho, nenhuma das ovelhas ao qual o Pai me confiou será perdida. O que foi lhe dito? Conforme nos traz Emmanuel a caminho da luz. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhe sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Vão, mas vão tranquilos, que eu não vos abandonarei. E foi assim que ele veio entre os hebreus, esteve entre nós e assim permanece. Falado isso, mas quem é o Consolador? Porque o propósito do tema é falar sobre o Consolador e o jovem. Quem seria o Consolador e quem é o jovem? Eu acho que eu sou jovem. Não parece que eu perdi os cabelos da cabeça, mas sou jovem. E estou vendo muitos jovens por aqui. Zoraia é uma jovem. Tem muitos jovens que tem uns que baixou a cabeça, estou vendo ali, diminuiu, mas é jovem. Brincadeiras à parte, nós temos que falar então dessas 3 revelações para a gente compreender quem é o Consolador e quem é jovem. Certo? Então nós temos as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Essas 3 revelações vão nos chegar a compreender quem é o Consolador. Se esse Consolador é uma única pessoa, era um ser que já esteve entre nós, ou se não é. Moisés, sendo a primeira revelação, teve duas fases. A primeira fase, ou primeira parte, a lei de Deus. Aquela a qual ele recebeu no Monte Sinai e houve uma psicografia, se podemos assim dizer, talhada na pedra com os 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus imutável, que não se passa com o tempo. Mas Moisés também, para manter o povo cativo, que marchou do Egito para a terra prometida, que eram os hebreus, precisava de uma lei que fizesse eles confiar que haveria uma disciplina maior, porque Deus estava olhando. E aí teve a parte em que Moisés teve que trazer uma lei civil, uma lei disciplinar, para sustentar a lei divina. Porque o povo era agitado. Ainda tinha sido escravizado por séculos no Egito. Então, essa é a nossa primeira revelação, que é Moisés guiando o povo que foi castigado no Egito, que foi passado por todos os problemas, cativos, como escravos, marchando para a terra prometida, mas para mantê-los alinhados com a fé. A segunda revelação, conforme nos narra o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a interpretação capaz de elucidarmos de suas passagens, é Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Mas essa lei não era a lei disciplinar de Moisés, que era transitória. Jesus diz que veio cumprir a lei de Deus. Portanto, nós temos a segunda revelação, que é a vinda do Cristo, o Cristo manso, Salvador, que não castigava. Nós estávamos ainda na transição, cientes que havia um Deus que martirizava, que castigava, que punia. Mas Jesus veio com um semblante de amor. Então ele nos disse, está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele veio e nos disse, eis a verdade, sou eu. Eis a vida, sou eu. Se queres ir até meu Pai, não há outro caminho, sou eu. Ou seja, sou eu o modelo. E ele nos ensinou nada que fugisse da lei de caridade, da lei do amor. E, portanto, essa segunda revelação entre nós, que esteve entre nós,
permanece no coração, no íntimo da nossa existência, com a capacidade de nos educar pela lei do amor. Mas, quando Jesus veio, a transição era de povos o quê? Nós ainda éramos rudes, tínhamos saído do cativeiro. Então não havia a possibilidade de compreendermos tudo. E aí, nosso mestre deu tanto exemplo, que eu acredito que todos conhecem essa figurinha aí, esse senhor. Senhor Mahatma Gandhi. Um indiano, hinduísta, mas você conhecia Jesus. Olha só, hinduísta, uma religião das mais antigas do mundo, da tradição védica, mas sobre ele manifestava uma fé cristã, um modelo. E aí eu trago a vocês uma história que é acreditada à passagem da vida de Gandhi, em que Gandhi, andando pela Índia, na época da colonização britânica sobre o país, um soldado britânico o socou, forte no rosto. E ele se curvou de dor, mas se reergueu novamente. E outro soco o soldado britânico lhe deu. Ele novamente se curvou, mas se reergueu novamente. Esse soldado lhe inquiriu: quem foi que lhe ensinou a ser covarde como é? Gandhi. Com a mesma sintonia, com a mesma voz, com o mesmo tom, diz: foi esse ser crucificado que carrega no pescoço. Então, a necessidade do Consolador vem uma premissa também que podemos dizer que a fé sem razão é uma fé cega. A exemplo do soldado que carregava o crucifixo do Cristo pendurado, ele não tinha a fé evangélica, uma fé racional com ele, porque não foi isso que o Cristo ensinou. Se bater eles numa face, dê a outra. E se for necessário, entregue a capa também. Ou seja, resolva tudo que tem que resolver com seu irmão, mas não impulsione a sensação e o sentido de violência. Então Mahatma Gandhi, um hinduísta, conhecia o amor, a caridade e o amor ao próximo, por assim dizer. E aí Jesus, no momento em que esteve reunido com seus apóstolos, então lhes disse: eu rogarei a meu Pai e ele vos dará outro Consolador, porque ele também vem nos consolar, para que fique convosco para sempre. Ele estava se despedindo, porque o seu momento era chegado. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele anunciou que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. Nós não estaríamos novamente só. Com o degredo dos habitantes de Capela, foi a mesma promessa. E ao deixar a face da terra entre nós, também nos deu a mesma promessa. E eis aí o motivo, também numa passagem evangélica, de que precisaríamos corretamente de um Consolador. Está em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. Uma passagem. Jesus com jovens. O tema é um Consolador e um jovem. Mas Jesus sempre esteve entre os jovens. O Consolador ainda não chegou. Eu não anunciei ele ainda. Não chegamos nesse patamar aqui ainda. Porque eu vou falar ainda na passagem de Jesus com um jovem. Que vocês vão entender por que da necessidade de um Consolador. Jesus, em meio à multidão, chamaram a atenção um jovem que lhe pediu: Senhor, o que eu tenho de fazer para ter a vida eterna? Não matarás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás, amarás o teu próximo assim como o teu Deus. Senhor, tenho feito tudo isso em minha mocidade, disse o jovem. Jesus, portanto, mais uma vez o esclareceu. Então pegue tudo o que tem, toda a sua riqueza, destine aos pobres e siga-me.
O jovem coçou a cabeça, abaixou o seu semblante e retirou-se da presença de Jesus. Por quê? Porque ele ainda estava apegado às questões materiais. E o Consolador é o Espiritismo, que chegou para nos dar a elucidação, a verdade, para nos explicar de maneira fácil aquilo que Jesus teve que explicar de maneira simbólica devido à condição que estávamos à época. E aí o Consolador foi nos oferecido, essa magnífica doutrina, codificada a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. Eis o Consolador. O Consolador que não mata, o Consolador que não explora, o Consolador que não pede nada em troca. É o Consolador que vem elucidar, vem auxiliar, vem nos mostrar a verdadeira vida da nossa existência. Que a vida não termina com o perecimento do corpo. Que a comunicação com os espíritos é maneira secundária, é uma intenção secundária da doutrina. Mas a retidão moral, a sua boa vontade para evoluir, é a causa primária. Então muitos chegam ao centro achando, eu vou lá que eu quero ver se tem espírito. Você vai ver um tanto, eu sou um deles. Toda segunda, quarta e sábado eu estou aqui. Mas estou encarnado. E tem comunicação com espíritos, aqueles nossos irmãos, que possibilitamos ajudá-los. E também ser ajudados? Tem. Mas se você entrar por aquela porta querendo só comunicar com os espíritos, você estará distante da doutrina do Consolador. Porque nós viemos para modificar as nossas condutas. Porque a verdade nos é elucidada de maneira simples e objetiva. João 8,32. E conhecereis a verdade, e ela, portanto, vos libertará. A doutrina que nos traz pelo Consolador elucida-nos a possibilidade de compreender melhor tudo aquilo que Jesus quis nos mostrar. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai. Porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir um grau de perfeição que pode aproximá-lo de Deus. O Espiritismo é isso. O Espiritismo vem auxiliar. Não faça de mal da sua vida, porque ela não termina com o perecimento da carne. Não pule de abismo, porque o sofrimento não será abreviado por isso. Não faça mal ao seu próximo. E Jesus e os jovens conviveu com outros, influenciou outros jovens, que nós temos que ver que pessoas influenciam pessoas. E Jesus influenciou diversas pessoas, milhares de pessoas, e ainda influencia. Então, com Jesus, aos 12 anos, Jesus está cooperando os doutores da lei, está lá no livro de Lucas. A família ia para Jerusalém na época da Páscoa, festejava e retornava para a sua terra. Jesus ficou para trás. Foram procurar Jesus e estava Jesus no templo. E os doutores da lei sendo inquiridos por Jesus e bestializados, com a boca aberta, como se diz, de tanta grandeza moral que sobre ele estava depositado. A sua grandeza já estava sendo apresentada. João Evangelista contaria com 18 anos quando iniciou seu apostolado. Olha mais um jovem aí, ó, junto de Jesus. Entre os 12 apóstolos escolhidos, 8 teriam entre 20 e 35 anos. Francisco de Assis, o médio do Cristo, converteu-se aos 23 anos. Por que eu mostro que entre Jesus tinha jovem, gente? Porque nós estamos passando, na doutrina espírita, uma questão, no espiritismo, no movimento espírita, na verdade. Uma questão em que as casas estão com seus trabalhadores envelhecendo. E quem renova é a juventude. É ela que renova. Quando Jesus selecionou os seus 12 apóstolos, ele não buscou ninguém velho. E nós vamos ver que o Consolador também contou com jovens. Que a doutrina, para surgir, sob a interpretação, influência, intuição e auxílio dos espíritos através de Kardec, teve a participação de jovens. Quem foram esses jovens? Foram eles auxiliadores da codificação. Então nós tivemos as irmãs Fox, norte-americanas, que até mesmo antes de Kardec tomar conhecimento disso em Paris, na França,
em 1847, 48, ele já tinha fenômenos de mesas girantes nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. Efeitos físicos manifestavam em diversas casas. E essas irmãs, Meg e Kate, depois auxiliada por sua terceira irmã, começaram a manifestar já essa mediunidade, que não tinha ainda esse nome. Nós temos Julie e Caroline Baudin, irmãs do fogo, com 14 anos, que auxiliaram Kardec nas psicografias, nos livros, na codificação. Leon Denis começou a filosofar com 18 anos. Um dos belos livros que ele tem, né? Problema do Destino, do Ser e da Dor. Leon Denis. Chico Xavier, aos 21 anos, publicou o primeiro livro da sua obra de Mediunato com Jesus. Ivone, do Amaral Pereira, a dona Ivone, sobre ela a psicografia, por ela a psicografia de Relatos de um Suicida, né? Memórias de um Suicida, obrigado. Quem mais? Com 25 anos, Eurípides Barçanufo fundou o primeiro centro espírita e o primeiro colégio espírita. Abre um centro espírita e 2 anos depois abre o colégio espírita, lá em Sacramento, aqui em Minas Gerais. Divaldo Franco iniciou o seu trabalho com o tribuno espírita aos 20 anos. E aí, gente, eu destaco essa parte aqui, ó. Raul Teixeira chegou à doutrina, conforme nos é tratado, nos é mostrado, aos 16 anos, através do grupo de jovens. Já mostro para vocês a grande importância de uma juventude espírita. Logo depois de integrar esse grupo de jovens, começa o seu trabalho. Raul Teixeira. Muitos livros psicografados, escritos. Entre eles, Cânticos da Juventude. Ora ele, um grande defensor desse movimento da juventude. Então, com Jesus e o Consolador, sempre estiveram jovens. A doutrina não começou com Divaldo Franco, com os 90 e tantos anos, de muito bem vividos e elucidados para a nossa doutrina. Com Chico Xavier, já com 90 anos. Com Dalma Carmen, com seus cabelos brancos. Com Raquel de Paula, com seus cabelos brancos. A doutrina espírita não começou com eles. Começou com eles jovens também. E eles impulsionaram, neste seu instante e momento, o movimento espírita, por exemplo, participando em Montes Claros. Mas o que será daqui para frente? Como faremos para trazer o jovem, para chamar-lhes a atenção sobre essa necessidade de evangelizar o teu espírito? Porque nós não estamos sendo educados apenas, nós estamos sendo evangelizados. Nós vamos falar mais sobre isso. E lá eu falei lá atrás, quem é o Consolador? Já o apresentamos. A fabulosa doutrina espírita que nos foi entregue para ser o nosso Consolador. E quem é o jovem, afinal? Quem tem 39 anos é jovem? Quem tem 19 é jovem? Afinal, quem é o jovem? Mas o jovem, não existe uma definição universalmente aceita relativa ao grupo etário do jovem. Para fins estatísticos apenas, as Nações Unidas, sem prejuízo de qualquer outras definições feitas pelos Estados-membros, define a juventude pelo grupo etário composto entre 15 e 24 anos. Essa é a juventude. Mas, por exemplo, no Brasil nós temos uma lei, o Estatuto da Juventude, que diz que o jovem está entre 15 e 29 anos. Então, a ONU, o organismo internacional, trata entre os 14, os 15 e 24, mas o Brasil está entre os 15 e os 29. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai dizer quem é criança e vai dizer quem é adolescente. Criança de 0 a 12 anos incompleto e adolescentes, aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Então, nós temos adolescentes jovens, por exemplo, e temos pessoas de 29 anos que fazem parte da juventude brasileira. Esses são os jovens que nós vamos tratar. Mas há um motivo para tratar sobre isso. Atualmente, segundo o Censo Mundial, nós somos 8 bilhões e 45 milhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. E desses habitantes da Terra, 1,8 bilhão está entre 15 e 24 anos. 1,8 bilhão de jovens. Correspondente a quase 23% da população mundial são jovens.
No Brasil, nós temos 45 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, baseado no Estatuto de Juventude, lei brasileira. E dentre essa população, 22,31% são jovens. Vamos dizer aí que 1/5 da nossa população é jovem, entre homens e mulheres, gênero. Mas há uma preocupação a tratar. Como, por exemplo, uma grande taxa e exponencial, um recrudescimento de suicídio entre jovens. Por 100 mil habitantes no Brasil, chegamos ao patamar, em 2021, de 8,5 jovens suicidam a cada 100 mil habitantes. Em 2018, 3.396 jovens suicidaram. Em 2021, aumentando essa quantidade, infelizmente, 4.234 jovens suicidaram no Brasil. Número alarmante, preocupante. Uma outra questão de se preocupar: aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. O aborto é o 5º maior causador de mortes maternas no Brasil. 5º maior causador de morte materna. Nós estamos falando de aborto. E aqui nós estamos falando só do que é catalogado e anunciado às autoridades e órgãos competentes. Nem todos são anunciados. Então, só aqueles que foram catalogados dentro de um hospital, de uma clínica, que fizeram todo o aspecto formal para tratar com o aborto a tal morte. Olha só, sobre a mortalidade por aborto, 14,71% entre 15 e 19 anos, o ano entre 2000 e 2020. Entre 20 e 29 anos, 44,7%. E aí nós temos aí os valores desses períodos. De 15 a 29, 397 mulheres morreram durante o aborto dentro da cidade. 1.206 mulheres entre 20 e 29 anos morreram por causa de um aborto na cidade. Mas eu não estou trazendo o aborto aqui como tema político, não. Nós não estamos discutindo aqui se é legal ou se não vai ser legal. Nós vamos tratar disso aqui sob a luz da doutrina espírita perante o Evangelho do Cristo. Que a vida vem sempre em primeiro lugar. Que a vida é uma dádiva. Que a vida vale sempre a pena viver e que é sempre o maior prêmio. É por isso que eu estou trazendo essa temática aqui. Não vou entrar em discussão alguma se quem concorda ou não concorda, mas eu posso trazer algo importante para você. Se é espírita, não tem como você concordar com o aborto. Os homicídios também que envolvem jovens como vítimas. Em 2021, 24.217 jovens morreram de maneira violenta. Vou falar de uma maneira bem elucidativa. A grande maior devido ao envolvimento com questões ilícitas, principalmente o narcotráfico. Dito isso, só para verificarmos que a juventude está entre nós e precisa de uma atenção maior, no livro Despertar, de Haroldo Dutra, eu destaquei esse trecho. Porque eu visitei cidades que realmente me encantaram, meu Deus, isso aqui já é a regeneração do planeta. Tudo organizado, tudo funciona, a estrutura urbana é maravilhosa, a cidade é linda, não tem desemprego, nem carência, um povo educado, culto. Contudo, nessa cidade, 30% dos jovens cometem suicídio. A causa estaria em alguma dificuldade de perspectiva de vida, em alguma desigualdade? A seu critério, não. A causa está na falta de expressão de crença consoladora. Esses jovens que suicidaram, essa porcentagem aqui, esses números, será que conheciam o Consolador? Conheciam Cristo na sua essência? Nós sabemos que o jovem é uma força pulsante. Expande a todo momento a vontade, a energia, a conquista que deseja. Há sobre ele uma energia inigualável em qualquer outro ciclo de nossa existência. Mas, a partir dos 7 anos,
é que o espírito, essa força da juventude canalizada no bem, vai valer a pena, é necessário, mas é na juventude que o espírito revela quem de fato ele é. É esse barco, numa maré alta, num mar agitado, em que ele olhou para o leme e o condutor é ele. Se sente navegando sem norte. Às vezes se sente num mar revolto, sozinho. Não há rádio para pedir ajuda. Não sente possibilidade, oportunidade de pedir auxílio. E às vezes comete todos aqueles atos sobre os números ao qual apresentamos. Então o jovem é essa força pulsante. É quem manifesta a vontade de realizar, de modificar, de criar, de enaltecer. Essa força vibrante está no jovem. E isso pode ser canalizado para o bem. Paulo de Tarso disse: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e as palavras do Cristo permanecem em vós. Cristo com os jovens, o Consolador auxiliado por jovens. Paulo de Tarso destina uma de suas epístolas aos jovens, engrandecendo essa força vibrante que os detém, dizendo, porque o Cristo permanece em vós. O Cristo jovem, de 33 anos, que nos deixou, mas que teve a sua juventude pulsante, mas soube canalizá-la para o bem. Missionário canalizou para o bem. E apresento a vocês, já próximo de quase se encerrar, um livro que tivemos a oportunidade de já começarmos a trabalhar sobre a perspectiva do jovem entender sobre o Consolador, sobre a doutrina espírita. O título chama muita atenção. Juventude Interrompida. Se é verdade que os corpos são jovens, verdade não é que os jovens são corpos. Nossos jovens são espíritos. Então vou arrastar para o lado e vou falar de maneira bem resumida sobre 3 cartas que estão nesse livro. Esse livro foi criado durante um evento da Mocidade Espírita no estado do Espírito Santo. Iniciou em 2012, na 33º evento dessa mocidade. Envolvidos com esse tema, psicografias começaram a surgir através dos médios envolvidos com essa juventude. Decidiram, portanto, compilá-las, analisá-las e acrescentá-las, criando esse magnífico livro, chamado Juventude Interrompida. A Carta de Cássio. Os nomes foram trocados para que nós não caiamos, na vontade de procurar quem são ou quem foram essas pessoas. Então, a Carta de Cássio. Quem foi Cássio? Nasceu numa família rica. O propósito era se dar bem, conseguir evoluir, tambar, curar as suas feridas e progredir nessa existência com a oportunidade que lhe foi dada. Veio numa família muito rica, muito conhecida na cidade. A mãe, porém, o teve com tenra idade, ainda muito nova. O pai não o desejou. Diz que seria somente conhecido como reprodutor, não como pai. Passou a ser criado pelos avós. A mãe era usuária de droga. Chegou a narrar um episódio em que a mãe escondia droga em sua fralda, inclusive um cigarro de maconha, chegou a queimá-lo. Diante da criação que teve com os avós e o distanciamento dos pais, durante a juventude, se viu diante de diversas complicações, perguntas não respondidas e questões que para ele não tinham fim. Se enveredou pelo mundo das drogas. Nesse mundo das drogas, usou de tudo, até que conheceu a cocaína. Usou tanto que chegou a ser internado em um hospital, quase morrendo. Ao sair de lá, teve que ser levado para um local de tratamento. Lá deixou, continuou a usar drogas. Até que no dia começou a já furtar coisas em casas, porque já não tinha mais o dinheiro dos familiares. Conseguiu furtar um bem de alto valor da família e comprou uma quantidade de droga maior que nunca tinha comprado. Usou tanto que a overdose ele levou à morte. Mas ele não compreendeu que morreu no primeiro instante. Quando acordou da carne,
o seu espírito despertado no além-túmulo, achou que estava numa grande viagem do entorpecente, mas não era. Se viu numa caverna, escura, lodosa, com seres que o queriam mal, já não aguentava mais aquilo. Até que lembrou de uma oração pequena que ainda fazia com a sua vozinha, quando era criança. Então, ele a proferiu. Quando proferiu essa prece, e o seu sentimento modificado aparece nessa caverna, e assim ele se dá a noção de que estava no total escuro. Uma luz em forma humana, que o toca-lhe a mão e o leva para um lugar bonito, o qual ele relata. Era uma colônia por onde ele passaria por atendimento e um melhoramento, até que ele conseguisse uma nova oportunidade. E aí, essas são frases ditas por ele. Que susto, morrer. Eu sempre pensei que a morte fosse o fim de tudo, mas viu que não era. Esse jovem, ele não conhecia o Consolador. Esse jovem não teve a oportunidade de ser criado pelos seus pais para lhe consolar e apresentar a verdadeira fé cristã. Esteve num mar revolto. Uma carta de Joana, que narra um seu aborto. Joana, socorro, 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 são seus gritos. Acorda no umbral. No umbral, seres lhe querem castigar, fazê-la cativa. Passado por muito tempo no umbral, não aguentando mais, pede o socorro ao divino Mestre Jesus, manifestando uma prece de sentimento íntimo. Eis que aparece também uma luz magnífica que o leva até uma colônia que funcionava como pronto-socorro. Lá ela é recebida por uma enfermeira que lhe diz o que aconteceu, que breve saberá de tudo e que tem uma pessoa que gostaria de vê-la. Só aí ela descobre que realmente já não estava entre a matéria, e sim entre os espíritos. É quando ela vê sua mãe, que o deixou quando ela tinha 9 anos de idade apenas. A mãe a consola, a instrui e fala que tudo ficaria bem. E a apresenta a um trabalhador da colônia que elucida toda ela. Tudo se resume ao seguinte aspecto. Ela tinha um planejamento com seu namorado, que foram maridos em outras vidas, já tinham feito outros diversos abortos em outras existências, deveriam vir juntos para terem filhos, para elucidar, saldar essas questões que as envolviam, mas anteciparam a maternidade. E ele, da mesma forma que agiu nas outras existências, não desejava o filho. A conduziam a uma clínica de aborto. E ela foi. Intuída e ainda acompanhando. Foi lá que ela morreu. Foi lá que ela desencarnou. Essa jovem, por incrível que pareça, nos narra a carta. Era uma evangelizadora infantil de uma casa espírita. Mas de hoje você fala que tem que conhecer o Consolador. Nós precisamos do Consolador de nossas vidas? Sim. Mas o Consolador, ele está em você, não é na casa. Recentemente tivemos o prazer de ter uma companheira aqui nos auxiliando na questão de instrução sobre a evangelização, e ela nos narra o seguinte, que uma das pessoas que estava auxiliando na evangelização não acreditava na vida após a morte, não acreditava no que a doutrina fazia. Então ela não podia evangelizar. Nós temos que evangelizar nós primeiro. Eu tenho que ter o Consolador comigo. Eu que tenho que ter o Cristo comigo, para ele poder se manifestar através de mim. Não tem como eu achar que na casa espírita eu vou encontrar o Consolador. Não vai. Você vai encontrar pessoas. Vai encontrar espíritos que se manifestam durante as reuniões que são para isso. Mas o Consolador você não encontra no centro. Você encontra em você, guiado pelo Evangelho e pela doutrina. E essa jovem nos deixa esse recado. Jovens queridos, abracem a causa do bem, evangelizando almas e amparando corações. Meu agradecimento, meu abraço e meu carinho a todos. Vou passar essa aqui para a gente
fechar por causa do tempo. Esses jovens todos, o livro, que é este, tem 21 cartas compiladas. Eu trouxe 3, deu tempo de falar sobre 2, para nós não estourarmos muito tempo. Todos eles, quando chegaram, descobriram que suas vidas estavam apenas recomeçando. O Consolador é esclarecedor. Eu tenho que conhecê-lo para vivenciá-lo e acreditar. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Nós somos espíritos imortais. Mas não é porque eu tenho todo o tempo do mundo que eu tenho que perder também todo o tempo que me é oferecido para a evolução. Somos tão jovens. E aí é chegado um momento muito importante e relevante, que é a transição planetária, que é algo que vai acontecer na Terra, que já está acontecendo, afinal, que aconteceu com Capela, que nós iniciamos elucidando lá, para alcançarmos esse momento aqui. Está no capítulo 18. Os tempos são chegados. Da Gênesis. E aí nós temos a geração nova. Quem é essa geração nova? Essa geração nova já está chegando entre nós. São eles que vão modificar as questões morais. São eles que vão modificar o sentimento de viver em sociedade. São eles que vão trazer como é amar o próximo. E a nós é dada a oportunidade de cooperar com isso e vivenciarmos e aproveitarmos essa oportunidade. A transição planetária, segundo nos narra, até mesmo através de Haroldo Dutra, começou com o Espiritismo, em 1857. E teria necessidade de mais 100 anos. E aqui nos é narrado. Não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios com a doutrina. Dos próximos 100 anos, Chico, no programa Pinga Fogo, diz: Emmanuel nos revela que mais 100 anos serão necessários até que a regeneração se concretize, que seria em 2057. Mas nos alerta também que sobre isso não sabemos se chegará somente neste tempo. Poderá acontecer em 500, 700 ou mais anos. Nem tudo ainda nos foi revelado. Mas temos que estar preparados. Ismael, o protetor do Brasil, em 1831 disse: isso ao reunir com a pleia de espíritos que com ele cooperam. Não ignoreis que estamos no século do advento consolador, serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Repetir para chamar-lhes a atenção. Nós estamos nesse tempo da transição. Somos os trabalhadores da última hora. Não trabalhamos por quantidade, mas por qualidade. Os 4.000 anos e mais os 2.000 anos a qual passamos por eles, somos chamados agora como trabalhadores dessa última hora. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já, tantas penas e pouparão esses, quantos forem os profetos que deles aufiram. E aí, meus amigos, como vamos apresentar o Consolador ao jovem? Nós falamos da importância do Consolador em nossas vidas, não é mesmo? E agora, como é que nós vamos apresentar esse Consolador aos jovens? Lembra que eu falei para vocês que esse tema para mim faltava algo? E aí eu vi que a chave estava na minha vivência. Integrar o jovem à casa espírita. Eu conheço o Consolador hoje porque eu fui integrado a uma casa. Vou contar uma coisa, um ri de mim, não. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu não sabia como é que funcionava, não. E aí, eu fiquei do lado de lá, escorado no muro do shopping,
para ver se todo mundo entra de branco. Porque eu não sabia se tinha que vir colorido ou de branco. Porque eu não conhecia. E aí eu vi todo mundo entrando colorido, igual nós estamos. Falei, então tá bacana, eu posso entrar. E entrei. Mas eu não conhecia a doutrina sentado aí com vocês, então não, assistindo somente a palestra, não. Eu conheci o Consolador quando eu fui integrado à Casa Espírita. Quando me deram a enxada e o martelo para trabalhar. Foi aí que eu conheci. Não vou estudando. Então, o que nós devemos fazer? Anunciar aos jovens, tem vagas para trabalhar para o bem. O que melhor podemos fazer é divulgar a doutrina por ela, para que muitos possam vivenciar esse consolo que ela é. Mas não é só estudando, não é só vindo nas palestras, é trabalhando. E nós temos que dar essa oportunidade para o jovem, porque é o jovem que renova. E os trabalhadores devem se renovar. De acordo com Leopoldo Machado, o grande incentivador das mocidades espíritas do Brasil, elas devem ser porta de entrada no estudo da doutrina nas casas espíritas. Muitos dos que entram no centro espírita fazem-no pela via da dor, lamentando não ter conhecido a doutrina mais cedo. No entanto, há jovens que têm acesso a essa doutrina, que adiam essa oportunidade, quando não a desperdiçam. Mais tarde, voltam à procura de amparo para problemas que podiam ter evitado. O jovem é vibrante, pleno de esperança, contagia os que vivem ao seu redor, e este potencial não deve ser aproveitado somente em ações esporádicas na casa espírita. Mas eles precisam a todo tempo se sentirem acolhidos, atraídos e incluídos especialmente nos estudos, pois um bom espírito é aquele que aprende a amar e instruir-se. Orientação, mais oportunidade, é trabalho no bem. A tarefa da educação do espírito para a imortalidade é através do espiritismo. O espiritismo, ele vem, neste momento de transição, a responsabilidade de edificar uma obra de educação vasta proporção. Nós temos uma grande oportunidade com o espiritismo na educação do espírito. Para fechar, nós trabalhamos aqui no céu, e não só nós, mas diversas outras casas acredito, que assim acreditamos que devemos agir, trabalhando com a evangelização do Espírito. Educação para o terceiro milênio, a era do Espírito. Existe um livrinho, um livreto, chamado O que é Evangelização do Espírito? Psicografado. Peço perdão, esqueci o nome da médium aqui. Mas pela equipe, ditado pela equipe de Eurípides Massanudos. É ditado pela equipe de Eurípides Massanudos. E esse livro vem justamente tratar. Não devemos somente educar, temos que evangelizar o espírito. Esse é o senhor Eurípides no seu desenho. E por quê? Porque a finalidade é mudar o pensamento e o sentimento. É conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com sua evolução. Educação do jovem, das crianças, nossa, tem que ser baseada nisso. Educação do espírito. Porque é tudo baseado na pedagogia do amor. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Eu vou fazer uma leitura de uma estrofe de uma música, também extraída do livro Juventude Interrompida. Esse trecho é da música chamada Autoconhecimento, do compositor mineiro Denis Soares. Conhece a ti mesmo, e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é a chave da evolução. É preciso entender, superar a razão, conhecer o mundo, conhecer você. Tu és um mundo cheio de amor.
Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios de seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza. Viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. Então, jovens espíritos, espíritos jovens e juventude sobre essa terra, brilhe a vossa luz sobre os homens, diante dos homens, para que possamos nos ajudar, e vocês podem nos ajudar a experienciar, a vivenciar um mundo melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus, que a paz esteja com todos nós. Até uma próxima oportunidade. Maravilha. Eu vou continuar a mensagem aos jovens. Hashtag só vem. Isso aí, Draia. Vamos nos preparar. E envolvidos pela mensagem, pelo chamado, pelo apelo, pelo convite, envolvidos na energia de amor que do alto se derrama sobre todo o ambiente, se estendendo para muito além das nossas paredes físicas, nossos muros, as dimensões materiais desta casa. Possam as bênçãos divinas chegar a cada um aqui presente e que as sementes do Evangelho, o modelo do Cristo, possa penetrar nos corações, ser aquele apelo diário, a lembrança do compromisso aos espíritos jovens e jovens espíritos que todos somos, na lei de eternidade que vigora para além desta vida. Saibamos viver nos lembrando de sermos seres eternos, alguns iniciando, alguns a meio caminho, alguns finalizando a sua trajetória. Onde estamos? O que precisamos? O que buscamos? Que o Evangelho, na figura do Consolador prometido, possam trazer as sementes de verdade e esperança, de que ser feliz é uma responsabilidade pessoal, e que vai depender de como estamos fazendo a nossa jornada. Quando o objetivo for Jesus, quando em nossa mente prevalecer o modelo do Cristo, a luz nos guiará constantemente. Que todos nós, envolvidos por esta luz, mensageira da esperança, possamos ser irradiados pela alegria, pela vontade de caminhar, de perseverar, de conhecer. E nesta caminhada, possamos descobrir a nós mesmos, nossas forças, nossas dificuldades, mas também a nossa coragem para enfrentar todas as barreiras que nos impeçam de chegar à luz. E que a partir de hoje, nos coloquemos à disposição de Jesus na tarefa do bem, na tarefa do amor e na busca da paz. E que essa paz nos acompanhe de volta aos nossos lares, irradie nossos lares desta alegria, deste conforto, desta paz.
a todos aqueles que amamos, a todos aqueles com quem temos dificuldade. Seja a paz do Cristo uma presença, hoje e sempre. Que assim seja.